Olá, muito boa tarde. Tomar a encíclica do Papa Todos Irmãos como um guia para cada dia do novo ano. É essa a proposta que lhe queremos fazer, criando proximidade com o espírito e o ambiente franciscano que determina as decisões e as mensagens do pontificado do Papa Francisco. E esse é o ponto de partida para a conversa com o convidado do programa Eclésia de hoje, Frei Fabrício Bourdin, franciscano conventual. Boa tarde, Frei Fabrício, muito obrigado por estar connosco. Frei Fabrício Bourdin, do norte de Itália, de onde é natural, não é? E começava por lhe pedir essa sua experiência, a aproximação à experiência franciscana, às mensagens do franciscanismo. Pessoalmente, que paixão foi essa que, a dada altura da sua vida, descobriu? Paixão tal que todo mundo se está cada vez mais a render. Bom, eu já estava no seminário quando conheci melhor São Francisco e penso que por volta dos meus 17, 18, 19 anos, quando estava no liceu, foi um pouco um desafio com outros meus colegas conhecer melhor a figura de São Francisco. Graças também a algumas viagens de estudo em Assis e depois o fato também entre nós aprofundar um bocadinho este santo que naquela época nos encantava com a sua mensagem de radicalidade, de uma vida um pouco contracorrente. Mas eram opções religiosas que estavam em causa, ou era o seu gosto pela natureza, pela defesa do ambiente? Se calhar mais do que esses temas ecológicos que sentimos vivos neste momento, era mais a descoberta do estilo de vida de São Francisco na sua pobreza, um anticonformista, e depois, para nós que tínhamos 18 anos e procurávamos também uma vida também dentro da igreja um pouco mais radical. E depois a sua adesão ao Evangelho vivido com muita radicalidade, a simplicidade também, a dimensão também de fraternidade, de comunhão, e depois penso muito os lugares de Assis, com o seu encanto. É verdade, depois aqui também vem a natureza, porque nós, alguns campos de férias que fazíamos ali em Assis, era sempre no meio dos olivais, da natureza, do monte onde está aquele famoso eremitério de Carceri, que significa as prisões, que eram grutas, e um pequeno eremitério, um pequeno convento no meio do monte da serra. Portanto, esta sua procura de vida de Francisco casava bem com a nossa procura também de sentido na nossa vida e na minha vida, pessoalmente. É uma figura, Francisco de Assis, que na sociedade italiana está muito próxima da sociedade italiana. Claro que agora as questões ecológicas criam pontes e criam sintonias muito fortes e muito vincadas, e também no pontificado do Papa Francisco. Mas está na história da sociedade, do povo italiano, essa proximidade ao Espírito de Assis. São Francisco é padroeiro da Itália. E também nós o estudamos na literatura italiana a partir do Cântico das Criaturas, Laudato Si, porque é a primeira expressão de língua itálica, da língua que passa do latim para a língua do povo, e portanto, estuda-se na literatura. E não só na vida da igreja também, Francisco é muito conhecido na catequese, portanto faz parte um pouco da nossa história. Mas a verdade é que São Francisco ultrapassou um bocadinho todas as barreiras, todos os limites, os confins, e neste momento é um santo que interpela, que fala a todo o homem. E para essas interpelações muito contribuiu o pontificado do Papa Francisco. Houve uma releitura do Espírito de Assis com o pontificado do Papa Francisco? Penso que o Papa Francisco deu mais um empurrão, porque se vamos ver todos os papas, de João 23, que foi Assis de comboio,
todos sempre foram assim, um pouco procurar inspiração para o próprio pontificado. Penso João Paulo II, que de propósito foi assim para confiar a São Francisco o seu pontificado. E também aquela grande jornada sobre a paz. Interreligiosa, não é? Interreligiosa. E foi um marco na história da Igreja contemporânea. Papa Francisco, com a escolha do nome, nós, penso que todos, estávamos à espera de algo de novo. E neste momento vamos descobrindo o que significou a escolha do nome, que não foi apenas inspirar-se a São Francisco, mas escolher algumas características próprias de São Francisco lidas para o nosso tempo. É um programa, o nome Francisco é um programa do pontificado? Eu penso que, de verdade, antes podíamos dizê-lo ou esperá-lo. Neste momento estamos a ver que o nome é mesmo um programa de pontificado. Aconteceu com este Papa, sendo jesuíta, que de alguma forma resgatou São Francisco de Assis de algumas concepções em que poderia estar a ser envolvido? Sim, eu costumo dizer que só um Papa jesuíta podia restituir Francisco de Assis desta maneira tão original. Porque é verdade que nós falamos sempre de São Francisco, padroeiro da natureza, dos animais, São Francisco um pouco naif, um pouco, costumo dizer, green, verde, e também, por vezes, também um pouco light. Quer dizer, vamos buscar aquilo que gostamos nós. Papa Francisco tem intuições, lendo a figura de Francisco, percebeu que depois de 8 séculos, este santo tem muito para dizer à nossa humanidade. E foi isso que quis escrever, tanto na encíclica Laudato Si, muito voltada para o cuidado da casa comum, como nesta última Fratelli Tutti, Todos Irmãos, uma encíclica um documento sobre a fraternidade e a amizade social. Podemos encontrar nessa encíclica, Frei Fabrício Bordim, um programa para um ano que começa? Sim, eu penso que as duas encíclicas, uma já tem 5 anos, e o Papa nos pede agora um ano, Laudato Si, que penso pode continuar com o ano Todos Irmãos. Uma preocupada com a nossa casa comum, com uma família humana que tem que cuidar da sua casa, outra preocupada com as relações dentro desta casa, por parte desta família, relações de fraternidade. Por isso eu penso que pode ser mesmo um programa de vida. O Papa não foi à procura só de um título para a sua encíclica, nos escritos de São Francisco, mas foi à procura também de um estilo de vida. E esse conceito de amizade social, que novidade traz? O conceito dos dois grandes temas da encíclica, não é? Portanto, a fraternidade e amizade social. Esse da amizade social, de alguma forma, é inovador, é criado pelo Papa Francisco. Sim, em primeiro lugar, é bom saber que é uma encíclica de doutrina social da Igreja. Alguém a definiu uma encíclica política no termo mais nobre da política, do cuidar do bem comum. E de verdade, esta encíclica tem esta atenção à amizade e à dimensão da fraternidade. Eu diria que ali dentro nós podemos recuperar um itinerário também para a nossa vida, para a nossa vida pessoal, comunitária e também para o bem comum. Seguindo de muito perto esse espírito de Assis, encontra a espiritualidade de São Francisco de Assis completamente decalcada neste texto do Papa. Eu acho que se o Papa João Paulo II procurou Francisco, sobretudo no grande tema da paz,
Este Papa, olhando para o nosso tempo, procura São Francisco para o tema do ambiente, e quando se diz ambiente, de uma ecologia integral, portanto, atenta a todas as dimensões da pessoa e do nosso planeta, e também a dimensão da justiça, do diálogo, do encontro entre culturas e não de um choque de civilizações, e do diálogo também entre as religiões, do respeito mútuo, mas também de uma proximidade. Eu acho que a palavra próximo, através da parábola que ele procura explicar, aprofundar, mostra também uma mudança de paradigma. Não tanto ajudar os outros, mas tornar-se próximo dos outros. Pela inspiração na parábola do bom samaritano, não é? E há episódios na vida de São Francisco de Assis que, onde se pode rever toda esta proposta que o Papa faz na encíclica Todos Irmãos? Se calhar nós, franciscanos, vamos à procura, assim, nos escritos de São Francisco, nas biografias, florinhas, todas aquelas que nós consideramos as fontes franciscanas, este patrimônio feito de palavras e de vida, procuramos imagens. Eu achei que podemos encontrar 3 ícones, embora o Papa não vai à procura na encíclica de falar de todos estes, mas os temas que estas imagens simbólicas nos apresentam, eu acho que estão ali. Por exemplo, o ícone do encontro, do abraço, melhor, do leproso. É Francisco mesmo que no seu testamento, no fim da vida, fala da sua conversão e coloca o encontro com o leproso como determinante para a sua mudança de vida. Eu acho que ali é uma dimensão da encíclica, quando o Papa nos lembra esse tema da fraternidade, sobretudo de contornar uma cultura do descarte, de olhar para o mundo a partir das periferias. Francisco começa a fazê-lo a partir dos leprosos, que ele vai servir, lavar, curar. Ele descobre que também ele é um leproso, que também ele precisa ser amado. E pronto, penso que esta é um ícone que nós encontramos na vida de São Francisco e que encontramos também na encíclica Todos Irmãos. Um momento da vida de São Francisco que é inspirador para o Papa e que é também interpelador para as sociedades de hoje, nessa determinação a ir ao encontro de quem precisa, na figura do leproso, não é? É essa a proposta que o Papa faz. Sim, eu vejo que no fundo é coerente com aquilo que ele disse no início do pontificado, que escolheu o nome Francisco porque alguém lhe dizia ali ao lado: não te esqueças dos pobres. E ele quer também uma igreja pobre. E esta imagem do leproso, no fundo, é um Francisco que desce do cavalo para abraçar alguém que até aquele momento era motivo de repugnância. E quando o Papa também escolhe para a igreja, para o mundo, um Dia Mundial do Pobre, e neste ano, com este lema, estende a tua mão ao pobre, significa uma conversão de vida também da igreja. Há depois algum episódio na vida de São Francisco de Assis onde podemos encontrar muitas das propostas que o Papa faz na encíclica Todos Irmãos, de diálogo, de encontro com outras religiões, de encontro com outras experiências? É o Papa mesmo que diz que encontrou inspiração em São Francisco através daquele episódio do encontro de Francisco em Damieta com o sultão do Egito. E aproveita um pouco desta imagem, deste outro ícone, podemos dizer, franciscano, para falar do diálogo entre as religiões. Sobretudo, ele lembra também uma passagem da regra de São Francisco aos frades, onde fala de como tem que ir para o mundo. Ir para o mundo não significa ir passear, mas como evangelização, como evangelizadores, missionários.
E a primeira coisa é não fazer brigas, contendas, não com uma atitude de apologética e de conflito. E, sobretudo, quando vão entre aqueles que Francisco chamava infiéis, com a linguagem daquele tempo, para dizer os muçulmanos, ele lembra o testemunho de vida. Lembra também o Papa, é uma interpretação, Papa Francisco, uma submissão de Francisco, que se põe numa atitude de escuta. Eis aqui o diálogo interreligioso. Uma dimensão muito vincada nesta encíclica do Papa Francisco. E o comentário que o Frei Fabrício vai fazendo ao documento do Papa, Fratelli Tutti, a partir de episódios da vida de São Francisco de Assis, o abraço ao leproso, este encontro com o sultão do Egito, e há também um outro episódio que pode ser inspirador, essa aproximação a um lobo, não é? Sim, não está na encíclica, Sim, mas o Papa não o conta. Não o conta. Por isso eu continuo a dizer, o Papa, como jesuíta, faz um bom discernimento de São Francisco, não é historiador, não é exegeta dos escritos, mas alguém, se lhe tivesse sugerido, se calhar teria posto dentro. Este famoso episódio, que nós consideramos uma parábola franciscana, contada nas Florinhas, do lobo de Gubbio. O que é que se trata? Esta cidade que era ameaçada por um lobo muito feroz, e as pessoas estavam preocupadas também com as suas crianças, os filhos, e portanto resolve, como o instinto humano quer resolver, portanto enviar uma expedição à caça do lobo. E Francisco chega nessa cidade e propõe uma alternativa de ir ele ao encontro do lobo. E há este diálogo de Francisco com o lobo, ao qual lhe pede uma atitude de mansidão, de reconciliação. E em troca, Francisco pede à cidade, aos habitantes, que se preocupem de dar alimento a este lobo, que provavelmente toda a sua agressividade, toda a sua fúria vinha da fome, vinha de outros problemas, outras razões. Afinal, o que é que nos diz esta parábola? Que a cidade adotou este lobo que se tornou tão manso e depois até lhe deu sepultura. Se calhar é aqui toda a tradição de Francisco, também padroeiro dos animais. Mas eu queria lembrar esta dimensão. Como é que Francisco vence este momento de conflito, não com outra violência, agressão, mas com uma reconciliação. O Papa fala da amabilidade na encíclica, da gentileza. Hoje em dia, sobretudo na política, mas não só na política, na sociedade, há muita violência. E muitas vezes defendemos os nossos direitos atacando. Eis que Francisco pode tornar-se modelo. Aqui é mais uma dica para o nosso ano dedicado a Fratelli Tutti, nas nossas relações. Saber perder ou saber reconciliar situações de conflito. Para as famílias, para a sociedade, para a política, para as comunidades religiosas, paroquiais. São desafios para o cotidiano, não só para, enfim, para aqueles onde podemos pensar que se está a determinar a história. E temos então 3 episódios que, na sua opinião, Frei Fabrício, podem inspirar este novo ano, seja nesse abraço ao leproso, esse encontro com o sultão e a reconciliação com o lobo. Um programa de vida para este ano que nos faz atuar em diferentes circunstâncias, criando proximidade, diálogo e também a amabilidade. 3 palavras que esses 3 episódios podem querer dizer? O primeiro episódio é misericórdia. Francisco, quando fala da sua conversão, disse que o Senhor teve misericórdia para com ele. O Papa Francisco até
nos convidou a viver um ano da misericórdia e quando o encerrou disse que a misericórdia não acabava e lembrava a dimensão da ternura. Portanto, eis que o abraço do leproso lembra esta dimensão da misericórdia, da ternura, na base, podemos dizer, da convivência e da fraternidade. E o segundo episódio, eu diria, neste diálogo entre as religiões, a capacidade de respeito mútuo, mas também o desejo também de conhecer o outro, o aprender também com o outro, com o seu credo, com a sua diversidade cultural. Eis aqui a capacidade de aceitar também a diversidade, que pode ser um desafio, uma riqueza. E, finalmente, a dimensão do conflito, da violência, da política, que é chamada, nesse tempo, e o Papa Francisco nos lembra muitas vezes, uma atenção aos povos que são vítimas da violência. Lembra numa passagem também das armas do diálogo, das armas para os filhos. O Papa convida na Fratelli Tutti a utilizar as armas do diálogo, da escuta, mais do que da violência. São, de facto, 3 episódios que ilustram este documento do Papa, Fratelli Tutti, que se transforma num programa de vida, claro, não recriando esses episódios da vida de São Francisco de Assis, mas muitos outros que um ano, por certo, nos vai fazer viver. Frei Fabrício Bordinho, agradeço-lhe ter estado aqui a apresentar a sua leitura muito expressiva deste documento do Papa, Fratelli Tutti, e felicidades também para este ano. Obrigado também. Muito obrigado. Para todos os ouvintes. Uma proposta para o novo ano, seguindo as mensagens que estão em cada página da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Fica esse desafio com votos de muitas felicidades. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.